Aí, começou, então. Bom, então, o que nós vamos estudar hoje? Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, ok. Então, hoje nós vamos... Na semana passada, nós falamos sobre alguns conceitos gerais que nós vamos usar depois, durante a disciplina toda, né? A ideia da semana passada foi essa, conceitos gerais. São termos que, ao longo do semestre, vocês vão, inclusive, se habituando a usar, e lá no final do semestre eles vão ficar mais comuns para vocês. Agora, alguns termos são um pouco mais ausentes no cotidiano de vocês, né? Mas logo eles vão começar a fazer parte desse cotidiano, então eles vão ficar mais comuns, e vocês já vão inserir eles na conversa, né, no diálogo, tranquilamente. Então, terminando esses conceitos gerais, agora nós vamos começar a estudar, de fato, os parasitos. Nós vamos estudar, eles vão ser divididos em grupo, né, ao longo do semestre, são os eumintos, depois são os protozoários, e por último são os ectoparasitas. Então, a gente dividiu em 3 grupos, e nós vamos estudar esses aí ao longo do semestre. Dentro dos eumintos, nós vamos estudar 2 grandes grupos, que são os nemateumintos e os plateumintos, e a gente vai falar um pouco das características gerais de cada um, e alguns mais importantes, assim, dentro do contexto do país, né? Que a gente tem alguns dados, assim, do Ministério da Saúde, tem alguns dados da OMS também, que elencam alguns desses parasitos como sendo os mais comuns, os mais frequentes, né, e sendo prevalentes, endêmicos, em algumas regiões. Nós vamos, então, nos preocupar com os vermes, eumintos endêmicos no Brasil, e esses que nós vamos estudar, então, mais especificamente. Então, essas imagens, assim, elas são sempre engraçadinhas, né, mas são meio assustadoras, assim, é uma imagem bem de brincadeira mesmo. Ok. Então, para a gente começar a falar de eumintos, nós vamos começar a falar sobre, principalmente, dentro do grupo dos eumintos, dos geoeumintos, ou seja, das geoeumintíases, que são aquelas doenças causadas por eumintos e que têm algum tipo de vínculo com contaminação do solo, contaminação de alimentos ou água. Como eu falei para vocês que a gente ia trabalhar principalmente com aqueles mais frequentes no Brasil, aqui estão aqueles que, segundo o Ministério da Saúde, embora o levantamento seja muito difícil de ser feito, né, mas o que tem feito pelo Ministério da Saúde elenca esses aqui, principalmente, Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura e Ancylostomídeos como sendo os eumintos mais comumente encontrados no nosso país. Então, esses geoeumintos, eles normalmente não têm uma relação direta com óbitos, principalmente de crianças, que são os mais acometidos. Não diretamente, mas indiretamente eles acabam por aumentar o índice de mortalidade por desnutrição, principalmente desnutrição, mas assim, episódios de diarreia que causam desidratação. Então, esse tipo de sintoma é que pode indiretamente levar crianças, principalmente, à morte. Mas, além de morte, que é o extremo, né, de um processo infeccioso, é o extremo da parasitíase, além disso, uma criança infectada por parasito, ela tem outros atrasos de desenvolvimento cognitivo, baixo rendimento na escola, baixo desenvolvimento corporal, né? Então, tem várias outras questões de saúde que estão envolvidas com a parasitíase. Então, esses são os que mais nós vamos nos ater dentro dos geoeumintos. Aqui de novo, agora a Organização Mundial da Saúde, então isso é uma informação de mundo inteiro, né? Não é uma informação só do Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde, ela estima que no mundo existam 820 milhões de pessoas infectadas por Ascaris lumbricoides
e 460 milhões de pessoas infectadas por tricura, 440 milhões de pessoas infectadas por ancilostomídeos. Esses números, eu coloquei eles aqui, não porque eles sejam de fato absolutos e reais. Eu coloquei esse número aqui porque eu queria levantar uma questão que é o seguinte. Essas infecções, elas são em uma população recorrentes. Uma pessoa pode se reinfectar inúmeras vezes ao longo de um determinado período, ao longo de um ano. Eu posso ter ascaris, medicar, ter ascaris de novo, medicar de novo, ter ascaris de novo, né? Então, não é uma pessoa infectada, é diferente. Além disso, existe um número muito grande, um percentual muito grande de subnotificação. Quer dizer, como se sabe, né, qual é o percentual de pessoas que está ou não infectadas? É muito difícil de saber, porque esse tipo de diagnóstico não é notificado, não é uma doença de notificação compulsória. Então, assim que uma criança ou um adulto for diagnosticado com algum tipo de verme, ele não precisa notificar o sistema de saúde, olha, fulano está com vermes. Então, como que o sistema de saúde consegue chegar a essa conclusão? São alguns estudos pontuais, alguns estudos regionais que estabelecem uma prevalência ou uma endemicidade de algum desses eumintos. Então, esses números são antigos, de 2018, né? E ainda assim, são estimativas e não números reais. Essas doenças, todas essas doenças parasitoses, ou grande parte delas, é subnotificada e também não são dadas muita atenção, né? Porque não são doenças, algumas não são tão graves. O que o Ministério da Saúde faz hoje tem de ação contra essas verminoses? Então, como não tem um diagnóstico muito certo de número de pessoas infectadas, como não tem essa questão de notificação que eu falei para vocês, não tem um acometimento também muito grave no caso desses geoeumintíases, então não é uma doença que seja feito algum tipo de campanha muito grande em relação a ela, né? Então, o que tem? Existem campanhas de profilaxia, que normalmente envolvem campanhas educativas, educação em saúde. São campanhas em que normalmente também envolvem escolares, envolvem as escolas, porque é lá, né, onde estão as crianças que são a faixa etária que tem um acometimento maior. Então, normalmente as ações do Ministério da Saúde têm essa função. Ações profiláticas, educação em saúde, buscando o público infantil, escolares. Aqui tem, então, uma das campanhas que foi feito aqui também em 2018, que é o último boletim que a gente tem acesso, né, em relação às verminoses, o último boletim do Ministério da Saúde, que fala sobre as verminoses no Brasil, é de 2018. E ele avalia dados até 2016. Então, a gente não tem dados posteriormente a isso, dados nenhum até agora. Aqui é a campanha, então, que tem que foi veiculada naquela época, né, campanha de integração das doenças tropicais negligenciadas, as geoeumintíases, as eumintíases e outras parasitoses, como aqui é uma infecção bacteriana, né, mas outras verminoses, elas são consideradas doenças tropicais negligenciadas. Então, essa campanha de integração dessas doenças, integrar doenças tropicais negligenciadas, foi o que foi a última ação feita, e foi feita por município. E o que eles faziam era aquilo que eu falei, educação em saúde, como forma de profilaxia. Também foi feito, usado em populações vulneráveis, em ambientes onde tinha uma propensão muito grande a ter essas verminoses, foi utilizado antiparasitário coletivo, né? Quer dizer, coletivo não, todo mundo, né? Todas as pessoas usaram o antiparasitário, e essa foi, então, a última ação do Ministério da Saúde em relação a isso. Por que estou falando isso?
Qual é a melhor forma de prevenir qualquer tipo de verminose? É com profilaxia. Então, assim, não existe outra forma que não profilaxia. Dentro das ações profiláticas, ainda a mais adequada é educação em saúde, quer dizer, ensinar as pessoas a importância de higienizar bem os alimentos, higienizar suas mãos antes da alimentação. O pessoal da nutrição tem um papel muito importante em relação a isso, né? O pessoal da enfermagem tem um papel importante também lá na ponta, no serviço de saúde, na atenção básica, explicando para as famílias. É muito comum famílias em que crianças têm uma reincidência frequente demais e precisam tomar uma quantidade muito grande de vermífugo em função dessa reincidência. Então, se infecta com ascaris, dali um mês está infectado de novo, porque a pessoa comeu o ovo, o tempo de se desenvolver o verme adulto, matou, mas se comeu o ovo de novo amanhã, reinfectou, né? Então, ele precisa ter essa educação, o entendimento da importância das ações profiláticas, que se resumem, basicamente, às condições higiênicas do ambiente, alimentos, né? Então, assim, mesmo o Ministério da Saúde tem como fundamento de ação profilática educação em saúde. Aqui tem alguma coisa desses números que eu mostrei para vocês, desses dados, desse boletim que eu mostrei para vocês, mostrando, então, as principais doenças, aquelas, né, ascaris, ancilostomídeos e quicuris, ao longo dos anos, mostrando que, ao longo daqui de 2005 até 2016, quando houve, então, a ação começou em 2004, essas ações aí que eu falei para vocês, e terminou em 2016. Ao longo desses anos, a quantidade de indivíduos contaminados caiu bastante. Lembrando que são dados considerando subnotificação, né? E aqui, mostrando também uma variação regional no percentual de positividade de geoelmintos por área. Então, o que significa isso? Eles pegaram as regiões, quantificaram quantas pessoas estavam infectadas com esses parasitos nessas regiões todas. Então, em verdinho é o ascaris, em laranja os ancilostomídeos e em cinza tricuris. Percebam que cada organismo muda conforme o lugar, né? Então, aqui, por exemplo, na região norte, a quantidade de ancilostomídeos é muito maior do que na nossa região sul aqui. Aqui prevalece o ascaris, né? Embora o ascaris seja bastante comum em todas as regiões. Mas, o que isso significa? Ok, isso é uma amostra, é uma amostragem, a gente segue essa informação, né? Tanto que a gente usa sempre quando pensa qual é o principal parasito verme que infecta pessoas, a gente usa essa informação, é o ascaris lumbricoides, e daí é que se diz assim, deve ser ascaris, né? Então, quando alguém está infectado com algum parasita, vai pensar, deve ser lombriga. Começa por aí, porque estatisticamente é o mais frequente. A região sul, aparentemente, aqui tem uma quantidade menor de parasitoses comparada com a região norte. Isso tem a ver com o desenvolvimento social, né, com educação, tem a ver com saneamento básico, né, que no Nordeste e Norte, geralmente, é mais precário. A região Centro-Oeste aqui aparece como tendo uma quantidade bem menor de todas essas parasitoses. Acredita-se nesses dados, né, olha-se para eles, mas sempre com a pulga atrás da orelha. Será que, de fato, todas as regiões foram avaliadas? Será que, de fato, como foi a coleta desses dados, que essa informação não tem lá, né? Foi coletado em cidades, foi coletado, urbano, rural. Então, tem várias coisas que precisam ser pensadas quando a gente olha para um gráfico assim, para interpretar o gráfico. Mas, a princípio, a regra é essa. Principalmente ascaris e tricuris mais comum, e os ancilostomídeos mais comuns do Nordeste. Aqui no Sul,
que a maioria de nós aqui é do sul, né? Então, são esses os micro-organismos, os organismos mais comuns. Quando a gente fala de eumintos, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de organismos pertencentes ao reino Animalia, eles são animais, subreino Metazoa e filo Nemateumintos e filo Plateumintos. Ok? Essa é a classificação. Só para a gente saber que dentro daquela árvore da vida, daquela classificação dos seres vivos, nós estamos falando agora de animais. É diferente, nós não estamos falando de... sei lá, poderia pensar que é algum micro-organismo, bactéria. É muito comum as pessoas confundirem quem é protozoário com quem é bactéria, com quem é vírus. E essa é uma informação importante. Quando vocês vão falar, tal doença é causada por... Se vocês não souberem o nome do parasito, mas souberem... Aqui, ó, que tem o nome deles. Esse que você está perguntando? Eu não sei quem perguntou. Isso? Ok. Se alguém perguntar, né, quem é esse parasito, se vocês não errarem a classificação geral dele, já tá bom. Se vocês conseguirem identificar eles como sendo, não, isso é um protozoário, isso é um verme, isso é uma bactéria ou isso é um vírus. Por quê? Porque são classes completamente diferentes, tratadas completamente diferentes, classes medicamentosas completamente diferentes para tratamento também. Então, é importante, por isso que é importante a gente conseguir saber de quem estamos falando. Nós vamos falar aqui de indivíduos que pertencem ao reino animal, e são os eumintos, nemateumintos e plateumintos. Esse nome, nemateumintos, está relacionado à forma do corpo, forma cilíndrica ou forma achatada do corpo desses organismos. Quando essas classificações foram feitas lá inicialmente, a gente não usava a árvore evolutiva, né, não usava estudos evolutivos para classificar ainda os organismos, então eles eram classificados muito mais frequentemente pela aparência, né, características estruturais desses micro-organismos, desses organismos. Bom, quem são, então? Tudo certo até aí? Sim. Sim. Ok. Quem são, então, esses geoeumintos? São vermes que pertencem à classe dos nematódios, são nemateumintos, né? E se caracterizam por apresentar corpo cilíndrico e alongado. Essa é a principal característica desse grupo. Então, por exemplo, pessoal da enfermagem. Tá lá na atenção básica, a mãe chega com o verme. Diz, olha aqui, meu filho. E não pensem que isso é um troço que não existe. Aconteceu aqui para mim, vou até compartilhar aqui. Guardei não sei aonde. Aconteceu para mim outro dia que chegou na atenção básica uma mãe dizendo que a filha, criança, né, tinha expelido por 2 vezes o mesmo bicho, ela dizia. E aí, ninguém conseguiu identificar lá, eles trouxeram para cá. A enfermeira mandou para cá, a gente acabou identificando que a criança, saiu junto com as fezes da criança, larva da mosca das flores. Mosca da flor era. Como essa larva se desenvolveu e sobreviveu, porque o bicho saiu vivo nas fezes, como se desenvolveu e sobreviveu na passagem por todo o trato digestivo, não sei. Teoricamente, ele deveria de ter morrido, né, com acidez do estômago já, porque não é um parasito, era uma larva. Mas então, assim, identificar não é uma coisa que vocês precisam identificar a espécie do bicho que vocês encontraram lá, né, do animal que vocês encontrarem. Mas pelo menos saber dizer, isso é um verme, isso é um euminto, isso é um plateuminto, isso é uma larva, né? São classificações grandes que vocês podem conseguir enquadrar o parasito ali. Então, os eumintos, isso é um euminto, no caso daquela criança não era um euminto, era uma larva, então era um inseto, né?
No caso dos nemateumintos, então, eles têm o corpo cilíndrico e alongado. Eles têm formas evolutivas, então, que vão desde o ovo até o verme adulto, e ao longo dessa passagem por todas essas etapas de vida, que são estágios de vida, né, ele passa por fases que a gente chama de L1, L2, L3, L4 e L5. Todos os eumintos têm essas mesmas fases de desenvolvimento. Vou mostrar aqui a figurinha. Primeiro, tem lá o ovo, onde existe o embrião, né, do parasito. Ele vai estar dentro do ovo. Esse ovo, ele tem, normalmente ele fica no solo. Normalmente é o ovo que é capaz de infectar uma pessoa, né? Depois ele começa a crescer. Ele eclode, né? O parasita eclode e ele começa a crescer. À medida que ele vai crescendo, ele vai substituindo a cutícula e também ele vai transformando o seu sistema digestório para que ele possa passar a se alimentar de outra forma. Um embrião dentro do ovo não se alimenta, né? Não precisa de aparato para alimentação. Já quando esse verme for adulto, ele tem que ter um sistema digestivo bem desenvolvido, ele tem que ter um sistema reprodutivo bem desenvolvido. Então, esse desenvolvimento vai acontecendo ao longo dessas fases, desses estágios que a gente chama de mudas, né? Fases. Estágio L1, L2, L3, L4 e L5. Cada um desses estágios, o verme vai passar por um lugar diferente. Depois vocês vão entender isso quando a gente falar do Ascaris lumbricoides, que ele tem os estágios bem divididos em onde ele está em cada estágio. Mas então a gente tem aqui a fase de larval e o estágio adulto, né? Então ele tem um estágio que é embrionário, um estágio que é larval, que é quando ele está se desenvolvendo, ainda pequeno em tamanho e também ainda não é maduro, não tem trato digestivo e nem trato reprodutivo maduro, e o verme adulto vai ter trato reprodutivo, digestivo, circulatório, enfim, todos, circulatório não, nervoso, todos eles bem desenvolvidos. Ok? Então, o que muda de estágio L1, L2, L3, L4, L5 é o estágio que esse parasito está de desenvolvimento. Se fosse nós, ia, sei lá, criança, adolescente, adulto e idoso. No caso do verme, é L1, L2, L3, L4, L5. Certo? Uma coisa importante também que vai mudando ao longo desse desenvolvimento é a cutícula. Cutícula é o revestimento externo do parasito. Essa cutícula vai dar muita resistência a ele, né? Ele precisa ser resistente, porque pensem vocês que a maioria dos geomintos habita o trato intestinal, e eles passam, então, por um perrengue, né? No trato intestinal, porque o trato intestinal tem bastante enzimas, tem uma série de micro-organismos ali, então ele precisa ser resistente. Então, essa cutícula é que dá essa resistência para os micro-organismos, para esses organismos. Aqui, vocês veem um desenho, né, uma imagem, uma figura, mostrando um parasito e também mostrando as estruturas internas, estrutura reprodutiva, o intestino, o sistema nervoso e o sistema de peças bucais, que aqui é importante porque quando ele está adulto, ele se alimenta normalmente pela boca mesmo. Já vai? Professora, Oi. todos os parasitos, eles, pelo menos os vermes, têm essa configuração? Não assim do tipo todos aqui os nemateumintos. Os nemateumintos todos têm essa configuração. Não exatamente igual, mas próximo disso. Os plateumintos a gente vai ver depois, é um pouquinho diferente. Ok, Samir? Ok, obrigado. Normalmente, então, ok. Normalmente, a forma adulta dos parasitos, dos geoparasitos, dos geomintos, habita o intestino, no caso, o que nós estamos vendo são do homem, né?
mas existem vários parasitos de animais também, né? Mas nós estamos falando do homem agora, parasitos de homens, do Homo sapiens. E alguns deles, durante a fase embrionária e larval, é capaz de passar por essa fase no solo, né? Então, ou contaminando o solo, ou contaminando os alimentos, ou contaminando a água. São ambientes diferentes que exigem também do organismo condições e características diferentes. Um organismo capaz de sobreviver na água nem sempre é capaz também de sobreviver no solo. Temperatura, nutrientes, pH, radiação, né? São fatores externos. Lembram que a gente falou lá dos fatores abióticos? São fatores abióticos que interferem com a capacidade desse parasito, nessa fase, sobreviver nesses ambientes, né? Então, dependendo do euminto, os ovos embrionados ou as larvas são os agentes infectantes do homem, né? E contaminam o solo, a água e os alimentos, acarretando a transmissão, principalmente em regiões onde o saneamento básico é precário e as ações em saúde inexistente. Forma adulta, normalmente no intestino humano, estágio larval e embrionário, pode também passar por fases no solo, água e alimentos. Tá. Isso que eu mostrei para vocês agora é, então, são características gerais dos parasitos, certo? Dos parasitos, dos eumintos. Eles são, a maioria deles são dessa forma. Estão vendo aqui, isso aqui é um esgoto. Quando a gente fala em contaminação ambiental, pode ser isso daqui também, né? Normalmente as pessoas pensam em ambientes rurais, onde tem muitos animais circulando em determinado lugar, ou onde as pessoas não têm saneamento básico do tipo um banheiro adequado, né? Mas mesmo em ambientes urbanos, onde existe um banheiro adequado, o que não tendo saneamento básico, que é aquela questão de tratamento de esgoto, que nós estávamos falando na aula passada, a gente também pode contaminar o ambiente por aí, né? Ok? Prof, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ancilostomídeos são eumintos, né? Uhum. Eles são plateumintos ou nemateumintos? Nemateumintos. Agora a gente está falando só dos nemateumintos. Ah, ok. Esses ancilostomídeos, eles se dividem depois em alguns grupos, tem algumas espécies importantes, tem muitas espécies, né, representantes desse grupo, mas nós vamos ver os mais frequentes. Então, nenhuma dúvida? Agora, nós já vamos falar direto do nosso próximo nemateuminto. Quer dizer, o nosso próximo nemateuminto. O nosso primeiro nemateuminto, que é o Ascaris. Então, o Ascaris, vocês já tiveram contato com ele quando a gente falou quem era, né? O Ascaris, ele é eu fico sempre repetindo micro-organismo, porque eu estava na aula de microbiologia. O Ascaris é um organismo dos mais frequentes, é endêmico em todas as regiões do nosso país, independente de temperatura ou independente de radiação solar, independente do clima do local, né, e das características, ele continua sendo endêmico em todas as regiões. Vou apresentar para vocês, então. A imagem é chocante, né? Essa aqui. Na verdade, é chocante até demais, eu acho. Um pouquinho que eu me perdi. Estão enxergando? Sim? Sim. Ok. Então, o Ascaris lumbricoides, ele pertence à família Ascaridiaceae, que não é uma coisa que vocês precisem decorar, não se preocupem.
É só para a gente conseguir pensar na classificação. E ele comumente é chamado de lombriga ou de bicha. Então, quando ataca as bichas da criança, remédio para as bichas. Sempre que as pessoas falam da bicha, que a bicha é um nome que comumente se dá ao Ascaris lumbricoides. Tem duas espécies importantes dentro dessa família. O Ascaris lumbricoides, que acomete o homem com mais frequência, mas também, eventualmente, o homem é capaz de se contaminar, principalmente em ambiente rural, por esse outro Ascaris aqui, que é o Ascaris sum. A diferença entre eles é basicamente o tamanho. O Ascaris sum é um pouquinho menor do que o lumbricoides. Mas nós vamos falar hoje do lumbricoides. Já tiveram bicha? Ninguém vai contar que teve bicha? Vocês sabem que hoje a quantidade de crianças que tem diminuiu muito, né? Antigamente, lá pelos anos 60, 50, as crianças morriam de bicha, né? Muito frequentemente as crianças morriam de bicha. E não existia tratamento, a não ser chá e benzimento. As crianças eram benzidas, e os pais acreditavam no benzimento, né? As crianças eram benzidas, e aí a criança expelia o verme. Ou, em algumas situações, a quantidade, o número de vermes era tão grande que a criança se asfixiava, morria asfixiada, que quando ataca as bichas, isso vocês já ouviram falar, né? Tem que dar para a criança, porque senão ataca as bichas. O que vocês acham dessa frase? Parece ser verdade? Quando uma criança tá nervosa, ataca as bichas e a criança pode morrer asfixiada porque a bicha sobe pro pescoço. Profi, Oi? Fala. eu tenho uma dúvida. Tem muitas mães aqui no Paraná, tipo, em Palmas, onde eu moro, que, tipo, elas esperam o mês de março para dar o desverminante. Não sei se isso tem alguma coisa a ver? Verídico? Não cientificamente. Pois é, em torno das bichas tem uma série de crenças, né? Essa é uma, outra que não pode dar remédio para as bichas na lua minguante, já devem ter ouvido falar disso também. Outra que é assim, essa eu fiz muito quando era criança, benzer, sabe como era o benzimento? Eu não sei o que a pessoa fazia umas rezas, e ela colocava uma garrafa de água na cabeça da gente, assim. E essa garrafa tinha, não lembro qual é a parte do chumbo, e essa garrafa tinha o chumbo dentro, colocava essa garrafa de água, se borbulhasse a água que estava dentro da garrafa, é porque a gente tinha bicha. Só que você pensa, vai entrar ar para dentro da garrafa, porque os cabelos aqui, né? Então sempre borbulhava. Então a gente tinha bicha. Além disso, a gente colocava chumbo, eu não sei de onde saía esse chumbo, eles colocavam chumbo derretido dentro de um copo de água, conforme o formato que esse chumbo assumisse, era o formato da tua bicha. E aí depois você tinha que tomar aquela água. Pense, chumbo é extremamente tóxico, né? E eu tomei algum chumbo por causa das bichas. Então, existiam muitas crenças. E por que de tanta crença? Porque as crianças, na época, morriam de ataque das bichas. Fala, Josimar, quer falar alguma coisa? Essa bicha, essa lombriga, é aquela lombriga que sobe pelo corpo, pode ser pelo nariz, pela boca, umas grandes? É essa aí mesmo. É essa aí. Já vou mostrar umas imagens para vocês que são um pouco dramáticas, assim, mas vocês vão lembrar de ter visto isso. A minha mãe, quando eu era criança, ela dizia que se eu não tomasse o remédio, ela ia acontecer que nem ela aconteceu com o primo dela uma vez, que ela viu saindo verme pelo nariz. Aí vai sair verme pelo teu nariz se não tomar o remédio. Tá vendo? Aí ela dizia, vai sair verme pelo teu nariz se não tomar o remédio. Olhem essa imagem. Claro que essa imagem é uma imagem de extremo. Essa criança estava morta, na verdade, né? Quando foi tirada a foto. E ela é uma imagem clássica de internet, tá? E ela está mostrando justamente isso. O verme, a lombriga, Ascaris lumbricoides, saindo pelo nariz. Por que acontece isso? Acontece isso
Acontece isso porque quem mantém o verme no trato intestinal é o peristaltismo, o movimento, né, do intestino empurrando esse verme para baixo. Caso esse movimento cesse, no caso dessa criança que estava morta, facilmente esse verme consegue, porque ele se movimenta, chegar subir, né, pelo esôfago e parar no nariz e na boca. A história do ataque de bicha segue a mesma lógica. Quando alguém fica nervoso, o que você sente? O que dói primeiro no momento do nervoso? Estômago, não é? Tem gente que tem diarreia quando fica nervosa, tem gente que fica constipada quando tá nervosa. Então, todas essas situações de nervosismo, como o nosso segundo cérebro é o intestino, e as terminações nervosas no intestino são bastante, né? Então, uma pessoa nervosa pode provocar um peristaltismo inverso, e realmente esses vermes podem vir a asfixiar uma criança, por exemplo. Então, o ataque de bicha, embora ele não seja assim como as pessoas falam, né? Mas ele pode acontecer, sim. Mas os benzimentos, essa coisa do março, essa coisa da minguante, não tem nenhum indício científico, pelo menos, né? Não tem um experimento que mostre isso, dizendo assim, tantas pessoas tomaram vermífugo em março e tantas tomaram em dezembro. Qual funcionou e qual não funcionou? Isso nunca foi feito. Então, não sei, acho que é uma crença popular, talvez porque as crianças vão para a aula nesse período, não sei. Bom, então, o Ascaris causa uma doença que pode ser chamada de tudo isso daqui: ascaridíase, ascaridose, ascaríase ou ascariose. Mas nós não chamamos de nada disso, chamamos de bicha, né? Porque é assim que a população chama. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam chamar sempre desse nome normal, desse nome que é o nome cientificamente utilizado? Não, depende de onde vocês estão. Se vocês estiverem conversando entre os colegas, se vocês estiverem conversando com um grupo de pessoas discutindo alguma coisa, assim, que tenha conhecimento para isso, ok, usa ascaridíase. Mas se vocês estiverem lá no serviço, lá na atenção básica, explicando para uma mãe, né, você não precisa dizer que é ascaris lumbricoides, ascaridíase, você vai dizer que é para prevenir a bicha mesmo, para prevenir a lombrica, né. Aqui a gente tem duas situações extremas também, que também são clássicos de internet, essas fotos, que é uma criança que foi tratada, né, foi feito um tratamento de desvermifugação, e a criança expeliu quantidade muito grande de vermes. Nesse caso, ela expeliu, o que foi bom, porque se ela não tivesse expelido todos esses vermes, teria que ser feita uma cirurgia, né, abrir o intestino e retirar essa massa de vermes que estaria obstruindo esse intestino. Prof, elas vão se reproduzindo assim dentro do intestino, então, da pessoa e forma milhares ou não? Não. Essa criança comeu tudo isso de ovinho. Cada ovo é um ovo que a criança comeu. A gente vai ver o ciclo já. E aí vocês vão entender que não existe, que esse verme, ele não se reproduz dentro da gente. Ele só vai entrar dentro da gente, a gente só vai ter se comer o ovo. Não tem como ter de outro jeito. Porque o Ascaris precisa passar por uma fase evolutiva que fica fora do nosso corpo. E essa é uma outra foto que mostra, tudo isso daqui é vermes, olha. Esse casal, era um casal de médicos, e eles fizeram uma expedição para uma tribo indígena e desvermifugaram toda a tribo, e aí coletaram esse tanto de vermes durante essa expedição. Nenhuma dessas coisas é recente, né? São fotos antigas, de episódios antigos também, ainda bem. Mas isso não significa que isso ainda não aconteça, né? Talvez não nessa proporção, mas isso aqui é comum, né? É comum crianças que têm obstrução intestinal pela grande quantidade de vermes presos no seu intestino. E quando eu falo para vocês de recontaminação, eu estou falando de ele expeliu tudo isso de vermes aqui. Mas se essa criança voltar para casa e não mudar os seus hábitos higiênicos,
ela vai voltar a ter esse mesmo tanto de vermes daqui a pouco. Por quê? Provavelmente ela tem isso porque não higienizou as mãos adequadamente, ou a água era contaminada, ou o alimento estava contaminado. De algum jeito, ela ingeriu esses ovos. Assim como essa criança tinha esse tanto de vermes, com certeza os habitantes da mesma residência também tinham, né? Uma quantidade maior ou menor, não se sabe, mas sim. Normalmente, crianças têm uma quantidade maior, justamente pela mania de levar a mão à boca, de não lavar direito a mão. Ela tinha uma fonte de contaminação bem grande. E se a fonte de contaminação não for descoberta e não se acabar com essa fonte de contaminação, essa criança, essa família e talvez a vizinhança, o bairro, sei lá de onde mais, vai continuar tendo esse problema por muito tempo, né? E isso aqui, como resultado disso no desenvolvimento da criança, é atraso cognitivo. Imagina todos esses vermes se alimentando do alimento da criança, né? Sobra pouca coisa para a criança, né? Até que tudo isso coma, a criança não vai sobrar nada para ela, então ela acaba ficando desnutrida, e a desnutrição pode levar a uma série de outros problemas, como imunossupressão. Aí, junto com a imunossupressão, já começa a imunodeprime, já começa a vir um monte de outros problemas atrás disso. Aqui é a característica do verme, então. As formas adultas são longas, robustas, quer dizer, são gordinhas, né? São cilíndricas, bem redondinhas, e as extremidades afiladas. Aqui. A extremidade afilada é a extremidade anterior, onde se encontra a boca. E a extremidade posterior, ela é mais grossa, né? E é arredondadinha. Normalmente, eles têm essa medida, em torno de 20 a 40 centímetros, sendo que o macho é um pouquinho menor que a fêmea. Obviamente, quando vocês enxergarem isso lá no serviço de vocês, um dia, enfim, vocês não vão estar medindo para ver se é macho ou se é fêmea, e isso também não importa, né? O que importa é que, se vocês enxergarem um verme cilíndrico com aproximadamente 40 centímetros, olha que 40 centímetros é maior que essa régua, né? Então, pode vir até aqui, ó. Sim. Com aproximadamente 40 centímetros, branquinho assim, a gente vai ter... Vocês vão saber já que é bicha, que é o Ascaris lumbricoides. Então, aqui tem um verme aqui sendo medido na régua, né? Mas nem sempre eles são tão grandes, depende do estágio de desenvolvimento dele, na forma adulta. Essa é a boca, então, que está aqui nessa extremidade anterior, e essa boca é que fica prendendo o verme na parede do intestino. Então, vocês imaginem que isso também vai acontecer de esse verme agredir essa parede, né? Pode formar algumas regiões até de necrose, se não for bem cuidado. Eu não li, deixa eu ler o que é aqui. Sim, se tiver uma grande quantidade de lombriga e fizer um tratamento, elas vão sair pelas fezes. Elas são eliminadas pelas fezes, depois eu explico por quê. É porque o remédio, a forma de ação do medicamento. Então, essa estrutura aqui, sim, são microscópicos. A gente não enxerga. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a fase adulta. Então, é a fase adulta, onde tem um macho e uma fêmea, onde é a fase em que há a cópula, eles realmente precisam do macho e da fêmea, são dioicos, né? Tem dimorfismo sexual, quer dizer, existe macho e existe fêmea, então os dois precisam copular para que haja o ovinho, para que o ovo seja embrionado. Essa fase adulta, ela vai estar no parasito definitivo, que é o homem. No hospedeiro definitivo, que é o homem. Aqui está o ovo. O ovo serve para quê? Quer dizer, serve para quê? O ovo é onde está o embrião, né? Ele serve porque vai desenvolver o Ascaris depois. Mas o embrião está aqui dentro desse ovo. Esse é um ovo infértil. Frequentemente aparece um ovo infértil, é aquele que não houve cópula, então podia ter só uma fêmea dentro desse hospedeiro, e aí o ovo
não tinha embrião. Ele tem 50 micrômetros de tamanho. O que seria isso de 50 micrômetros para vocês entenderem o tamanho? 50 micrômetros se vocês pegarem aqui, estou com a régua na mão, se vocês pegarem 1 milímetro dessa régua, e dividirem em 1000 partes, conseguem imaginar isso? 1 milímetro dividido em 1000 partes, nós temos 1 micrômetro. Raciocina aí, 1 milímetro, divide em 1000 partes, e 1 micrômetro. É quase impossível da gente imaginar, né? Mas, então, 1 micrômetro vezes 50, a gente vai ter o tamanho do ovo. É impossível de enxergar o olho nu, mas, no microscópio, é isso que nós vamos ver. Quando alguém vai fazer um EPF, já fizeram? Exame parasitológico de fezes. Comumente chamado de exame de fezes. O exame de fezes, então, o nome certinho dele é Exame Parasitológico de Fezes. A sigla é EPF. Quando alguém vai fazer um EPF, então, o que se procura são ovos de parasito. Então, a gente vai olhar no microscópio. Aí sim, tem todo um procedimento que eu vou explicar um dia para vocês como funciona, todo um protocolo para se fazer, e a gente vai olhar no microscópio e vai enxergar o ovo, esse aqui. Se esse ovo estiver presente nessas fezes, significa que essa pessoa está parasitada por aquele parasito, por aquele verme. E o ovo, ele tem uma coisa bem interessante também, que é a resistência. Ele tem várias membranas aqui, ó, uma cápsula espessa, mais uma membrana média e mais uma membrana interna, que deixam ele muito resistente. Toda essa espessura aqui desse ovo é como se fosse a casca dele, né? A proteção do embrião. E esse ovo vai ficar no solo por muito tempo. Ele pode ficar por meses no solo. E lá no solo, ele é resistente a quê? A desidratação, porque imaginem que se ele se desidratar, esse embrião pode morrer, né? Mas ele não desidrata por um determinado tempo. A depender, o tempo que esse ovo permanece viável no solo depende muito daquilo, de novo, das características abióticas do ambiente. Depende muito da luminosidade, quanto sol incide ali, qual a temperatura daquele local, tem umidade ou não, quais são os componentes daquele local, químicos, por exemplo. Isso tudo vai influenciar no tempo que esse ovo permanece viável no solo. Mas ele permanece bastante tempo, normalmente em torno de 2, 3, 4, 5 meses, dependendo dessa condição. Quanto mais radiação solar tiver aí, mais calor, mais seco for o ambiente, menos tempo ele sobrevive. Por isso que existe também uma outra cultura antiga já, que é de colocar os colchões para o sol, né? Deixar ventilar, colocar lençol para o sol. O lençol vai lavar, na verdade, né? Descoberta no sol, para que a luz, a radiação ultravioleta incida sobre esses ovos e aí ele pode realmente ser danificado. Agora, o ciclo do parasita. Então, se a gente entender o ciclo dele, a gente entende tudo sobre ele. Porque o que é importante aqui, ó? Começa aqui, né, no número 1, a gente segue. Não sou eu que estou fazendo isso aí, sabe por que tem essa coisa andando aí na frente do negócio de vocês? Essa aula eu gravei e estava apresentando com o point ali. E aí o point não saiu, não sei por que cargas d'água o point ficou ali. Mas vamos lá. Então, aqui no 1, começando aqui pelo 1, o que significa aqui? Que representa os vermes adultos. Onde estão os vermes adultos do Ascaris? Então, no intestino, né? Aqui no intestino delgado, eles sobrevivem aqui, e é aqui que eles vão, inclusive, copular e dar origem aos ovos. Esses ovos vão ser liberados no solo.
quer dizer, no solo, vão ser liberados no ambiente, né? Seja no solo, seja no esgoto, seja onde for. Esses ovos vão ser liberados no ambiente e a partir daí é que eles vão recontaminar essa pessoa. Então, olha aqui, só que o importante é que esse ovo, ele precisa passar por um estágio de maturação ainda no solo. Ele é um ovo fertilizado, aí ele vai se multiplicar, células ali dentro, e a fase L1 e L2 essas mudas de fase precisam acontecer, que é a fase lá inicial, precisam acontecer no solo, e aí a fase L3 é que vai ser ingerida. Ok? Então, esse é o estágio infectivo. Depois que esse ovo infectou essa pessoa, o ovo infectou essa pessoa, em que a larva está aqui nessa estágio L3, essa pessoa vai engolir esse ovo vai chegar lá no estômago, e lá no estômago é que vai acontecer a cápsula do ovo vai ser destruída e a larva vai ser liberada aqui no estômago. Essa larva vai ser liberada no estômago e no intestino, né? Depois que a larva for liberada, ela ainda é muito pequena, tem ainda 300 nanômetros mais ou menos de tamanho, é um pouquinho maior do que o ovo, mas ainda é pequena. Essa larva, ela vai fazer o que a gente chama de ciclo de Loss. O que é o ciclo de Loss? A larva volta para nossa garganta e a gente deglute ela de novo. Ela atravessa a parede do intestino, cai na circulação sanguínea, vai para o pulmão, vai para o coração, fica lá no coração mais um tempo, depois ela vai voltar via circulação também para o fígado, e aí vai vir parar aqui no intestino de novo. Esse é o ciclo de Loss. Enquanto essa larva faz o ciclo de Loss, que é, então, um pequeno ciclo dentro, ela vai também passando por outras fases de desenvolvimento. Lembram que ela entrou na fase L3, ela precisa passar pela fase L4 e L5, até chegar de novo no intestino, onde, então, ela vai ser, quer dizer, L5 já é a forma adulta, né? Ela vai se transformar na forma adulta. Pode falar. Achei que alguém tinha falado de novo lá. Eu mesmo. Tá, fala, Luísa. Eu me perdi um pouquinho. Na fase 5 é a liberação da larva no intestino. O número 5 que tá aí? É, a fase 5 do ciclo. Onde é que tá o número 5 aqui? Tá, não Ali em cima. Ali Certo. perto. Aqui, sim. É quando o verme é liberado do ovo. Isso. E aí aí depois a fase 6. Esse verme aqui, então, que é nessa fase, que já vai estar passando para a fase L4, vai atravessar o intestino, como chama meu Deus. O sistema digestivo dela já está desenvolvido para que ela consiga perfurar esse intestino, ainda como ela é muito pequena, ainda como ela é muito pequena, ainda com furos muito pequenos, né? Mas ela consegue sair do intestino e cair na corrente sanguínea. E daí, da corrente sanguínea, vai passar por todos esses outros lugares aqui. Tá bem. Eu quero ver um negócio aqui.
Estão aí? Conseguiram entender como funciona o ciclo? Prof, vou ser sincera, eu tô bem perdida na parte do ciclo. Tá perdida? Vamos de novo, então. A pessoa tem o verme adulto, tá? Se ela tem, dentro do intestino dela, um macho e uma fêmea, esse macho e essa fêmea copulam, e resulta dessa cópula a produção de ovos férteis. Certo? Esses ovos férteis vão ser liberados junto com as fezes para o ambiente, esgoto, para onde for. No ambiente, esses ovos permanecem por um tempo até que o parasito dentro do ovo, que na verdade ele está o embrião, né? Ele vai se transformar numa larva. Isso vai acontecer no solo. Então, o embrião vai se transformar numa larva, que daí é a L1, vai passar pela fase L2, ainda no solo, e quando ele estiver na fase L3, que aí já está com a trato digestivo mais maduro, né? Na fase L3 ele é infectante. Então, o que acontece? Se o hospedeiro engolir um ovo que está em fase, ainda é um ovo embrionado aqui atrás, não vai acontecer nada, porque esse embrião dentro do hospedeiro não é capaz de se transformar em uma larva, entendeu? O ovo precisa passar pelas condições do solo, por essas condições normalmente de temperatura, né? Precisa passar por essas condições aqui do solo para ter condição de infectar o hospedeiro. O L3, ele é uma larva ou ele é um... É uma larva. Uhum. L3 é uma larva infectante. Ok. Aí, o hospedeiro ingeriu o ovo na fase em que a larva está na fase L3, né? Ingeriu esse ovo, o que esse ovo vai fazer? Esse ovo vai descer lá para o estômago, o intestino, onde ele vai eclodir, vai liberar a larva, e essa larva agora, ela tem condição de atravessar a parede desse intestino e cair na corrente sanguínea. Cai na corrente sanguínea, via corrente sanguínea, vai passar pelo fígado e vai parar no pulmão. Quando chega no pulmão, fígado, coração vai parar no pulmão, né? Que é a pequena circulação ele vai fazer, essa larva junto. Quando parar no pulmão, essa larva pode voltar para... Pode não, ela vai voltar para o esôfago, traqueia, esôfago, e aí a gente vai deglutir e ela vai parar lá no intestino de novo. Lá no intestino, o que vai acontecer? Ela vai se transformar no verme adulto. E aí vai começar tudo de novo. Vou falar bem rapidinho agora, como se fosse num resumo, tá? O hospedeiro libera, junto com as fezes, os ovos precisam permanecer no solo por um tempo para que o embrião se transforme em larva, passa pela fase L1, L2 e no estágio L3 que é infectante. O hospedeiro ingere o ovo na fase L3, esse ovo vai chegar lá no estômago e intestino, vai eclodir, liberando uma outra larva em fase L4. Essa larva L4 vai seguir a pequena circulação, vai para o fígado, vai para o coração, vai para o pulmão. Quando essa larva chega no pulmão, ela volta para a nossa garganta, pode ser deglutida ou expelida, né? E aí, se for deglutida, ela volta para o estômago, vai para o intestino, e esse verme se transforma no verme adulto e tudo recomeça. Conseguiu? Consegui. Esse processo dentro do corpo é o ciclo de Loss, isso? Ah, sim. E essa parte aqui dentro do corpo é o ciclo de Loss. Ok, então peguei. Obrigada, prof. Prof, o Eduardo fez uma pergunta ali no chat, eu vou ler para a senhora. Nesse ciclo de Loss, qual a permanência do verme em cada órgão que ele passa? Aqui, ó, tá escrito ali até. No pulmão, ele fica de 4 a 5 dias. No coração, ele fica de 2 a 3 dias. O verme, depois da ingestão, ele leva em torno de 20 a 30 dias
para alcançar a maturidade sexual. Não, para ficar adultos. E 60 dias para alcançar a maturidade sexual. Então, pensem. Eu comi um ovo hoje, eu vou ter um verme adulto daqui a 60 dias. Ok? Se eu comi um único ovo, e esse único ovo é um macho, eu libero ovos ou não? Não. Se tu não tiver uma fêmea dentro de ti, não. Não, né? Exatamente. Então, eu preciso ter o macho e a fêmea para a produção de ovos. Se eu ingerir um alimento contaminado com um ovo embrionado, acontece alguma coisa comigo ou não? Não. Não. A única forma de eu me infectar é eu ingerir ovos com a fase larval L3, né? Que é a fase infectante. Agora, uma outra coisa para a gente pensar aqui nesse ciclo. Imaginem que essa larva aqui, ela está dentro do intestino, né? Depois de eclodir. Ela atravessa a parede do intestino. A gente está pensando em uma larva. A lesão na parede do intestino é pequena, né? Agora, se forem 1000 ovos, o ovo é muito pequeno para eu comer 1000 ovos, é um abraço, né? Se forem 1000 ovos, conseguem imaginar que tem uma diferença muito grande de lesão que uma larva faz e 1000 larvas fazem, né? Então, a gente pode ou não, a depender da quantidade, da carga parasitária, a gente pode ou não ter uma lesão na parede do intestino. Além disso, quando esse parasito atravessa a parede, saindo do intestino, ele pode carregar micro-organismos, bactérias principalmente, do intestino para esses outros locais aqui. Eu posso ter bactérias do intestino sendo carregadas para o meu fígado, sendo carregadas para o meu coração, sendo carregadas para o meu pulmão. E eu posso, com isso, vir a ter infecções bacterianas secundárias em função dessa migração parasitária, dessa migração desse verme. Então, uma pneumonia, por exemplo, ela pode ter uma origem parasitária também, porque eu posso ter uma carga tão alta que a quantidade de bactérias carregadas seja suficiente para causar uma infecção, para causar uma pneumonia. Esse ciclo de Loss, normalmente, quando o verme, que já está um pouquinho maior, mais ou menos 300 micrômetros, chega aqui no pulmão e ele volta e vai ser deglutido, essa fase normalmente causa tosse. Então, durante ali 3, 4 dias, enfim, que a larva está no coração, no pulmão, a criança vai ter tosse, e durante essa tosse, inclusive, o objetivo é justamente expelir esses vermes para fora, né? Então, ele pode expelir esses vermes, mas a gente não enxergaria, porque são ainda muito pequenos, ainda são microscópicos. Essa fase, então, de passagem, ou quando acontece o ciclo de Loss, também tem um nome, que é síndrome de Loffer. O que é a síndrome de Loffer? É uma síndrome que pode ser pode até ter um pouco de febre, tosse, que é quando o verme está fazendo esse pequeno ciclo dentro do hospedeiro. Síndrome de Loffer. Acho que até deve ter aqui. Depois tem escrito aqui. Aqui, ó. Opa. Aqui embaixo. Síndrome de Loffer. Entenderam o ciclo agora? Então, o ciclo de Loss pode causar síndrome de Loffer. Essa síndrome de Loffer pode ser somente uma tosse, mas também pode ter agravamentos, no caso, por exemplo, de uma carga parasitária muito alta e carregamento de bactérias do intestino para esses outros órgãos, né? E no intestino, então, a carga parasitária depende do quê? Do que depende a carga parasitária? De quantos ovos da fase L3 eu ingeri? Isso aí, de quantos ovos eu ingeri na fase L3. Exatamente. Então, é perfeitamente controlável, por educação sanitária, né, a ingestão de ovos de Ascaris umbricoides.
Preciso lavar muito bem os alimentos que eu como. Alface, por exemplo, o alface que é bem, como se diz, bem... Sei lá o que eu quero dizer. Eu quero dizer que todo mundo gosta de comer alface, né? Porque alface é saudável, mas o alface é saudável se for bem higienizado. Porque a alface, assim como qualquer outro legume ou fruta, se não bem lavado, vai saber o que vai ter ali, né? Bom, então, onde habita a bicha, a lombriga ou o Ascaris lumbricoides? Normalmente o intestino delgado, jejuno e hilo, na parte do jejuno e hilo. Já em infecções mais intensas, então com uma carga parasitária muito alta, ele pode habitar toda a extensão do intestino, porque ele vai pressionando, né, e vai crescendo ali. Normalmente eles estão presos à mucosa, por aquela boca, né, por aqueles lábios, que eu mostrei para vocês, mas eles podem migrar também para a luz do intestino. Luz do intestino é o meio do intestino. E ali eles vão ficar presos. Como eles vão ser eliminados? Eles serão eliminados se desprenderem da parede e se o peristaltismo for capaz de tirar eles. Mas eles ficam presos, aquela boca ali, aqueles 3 lábios, a gente diz que são lábios trilobados, eles prendem na parede do intestino e ficam succionando, assim. Tem um sistema muscular bem forte que mantém o parasito preso na parede do intestino. Quais podem ser as patologias, então? Como que ele pode adoecer? Como o hospedeiro pode adoecer? Durante a migração pulmonar, que então é na síndrome, no ciclo de Loss, podem acontecer microhemorragias, porque o verme vai estar passando por ali, né? Embora seja pequeno, quanto maior a carga parasitária, maior a chance dessas patologias acontecerem. Pneumonia eosinofílica, que significa isso? Sempre que um parasito verme estiver no nosso organismo, a gente vai ter um sistema imunológico tentando nos defender, né? Assim de todos os outros micro-organismos também. O sistema imunológico, para tentar nos defender, quem nos defende de parasitos são os eosinófilos, um tipo de glóbulo vermelho, um tipo de linfócito, que é eosinófilo. Então, a gente vai ter um aumento de eosinófilos circulantes. E, no caso de os vermes, os eumintos, estarem especificamente em um lugar, né, no caso aqui no pulmão, os eosinófilos migram para lá e acabam causando uma reação ali, inflamatória normalmente, e aí o resultado disso é uma pneumonia eosinofílica. Se for uma pneumonia eosinofílica, com certeza o que tinha ali era um verme. Quando eu faço um exame de sangue, que é aquele exame que conta, lembra? Já viram lá que conta leucócitos e separa segmentado, eosinófilo, bastonete, não sei o quê? E aí estiver aumentando, o que define se a gente está ou não com parasito, com algum verme, é a quantidade de eosinófilo. Os eosinófilos aumentam no nosso corpo quando a gente tem algum tipo de verme parasitando o nosso corpo. Então, pneumonia eosinofílica é isso. Os eosinófilos migrando para lá e causando uma inflamação. Pneumonia bacteriana secundária, então é aquilo que eu falei para vocês, durante essa migração, junto com o verme, quando ele sai do intestino, pode carregar bactérias que vão para o pulmão, né? E aí vai causar uma pneumonia secundária. Obstrução intestinal, então essa imagem aqui, essa figura mostra isso, aqui também, né? Uma cirurgia, uma parte do intestino aberta. A obstrução intestinal, obstrução do intestino delgado, ela vai ser muito grave porque o bolo fecal não migra, né? E aí, o bolo fecal não migrando, as fezes não saem, e aí uma série de outras complicações em função disso. Além de obstrução do intestino, pode acontecer o que a gente chama de Ascaris errático. Ascaris errático é quando ele erra o caminho. Deveria estar no intestino, mas ou em função da carga parasitária muito alta, ou algo errado não deu certo,
ele acaba migrando para outros locais, como o canal pancreático, impedindo a passagem de todas as coisas que deveriam sair do pâncreas e ir para o intestino, ou o canal biliar, também impedindo a bile de entrar para o intestino. E aí, isso daqui, essa obstrução também precisa ser desfeita para que os órgãos continuem funcionando normalmente. Além disso, dessas obstruções aqui, ainda o ascaris errático pode acontecer isso que a gente estava falando antes. Podem errar o caminho também e parar em outros órgãos, como os olhos, o ouvido, o nariz. Quanto menor o verme, mais difícil de enxergar. Então, quando ele erra o caminho ainda em um estágio larval, ele pode parar em qualquer lugar. E quando ele parar nesse lugar, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir se desenvolver ali. Um verme não vai se transformar num verme adulto no meu olho. Isso não existe, porque para se transformar em verme adulto, ele precisa estar no intestino. O que vai acontecer é que o nosso organismo vai detectar a presença de um verme ali e vai, de novo, mandar o eosinófilo e vai causar um processo inflamatório. E aí, vocês já devem saber o que é uma inflamação, todo mundo já deve ter passado por uma inflamação de garganta, por exemplo. Vermelhidão, inchaço, dor, calor, né? Isso é uma inflamação. Isso quer dizer que ali está tendo uma resposta imunológica a alguma coisa. Então, inflamação nesse caso, nem sempre o verme vai causar um efeito de obstrução ou de espoliação, né? Que a espoliação é a retirada de nutrientes, também acontece. Aqui, de novo, outro intestino carregado de parasito. Então, o que ele faz aqui, ó? Ele tem uma ação espoliadora. O que é uma ação espoliadora? Retira nutrientes, retira fé desse corpo, né? Retira todos os nutrientes que o indivíduo come, que o verme precisa, ele vai retirar do seu hospedeiro. Tem ação tóxica, por quê? Porque ele produz substâncias tóxicas e secreta essas substâncias tóxicas pro hospedeiro. Ação mecânica é a própria pressão, é a enfim, é um verme gigante dentro do intestino, né? Então, ele faz uma ação mecânica, o lábio trilobado está preso na parede, e também as localizações ectópicas, que aí é aquilo que eu falei antes, que pode parar no canal biliar, pode parar no canal pancreático, no olho, no ouvido, né? E lá provocar reações inflamatórias. Ok? Querem um tempinho? Para raciocinar? Para perguntar também? Prof, em relação ao método de higienização, por exemplo, na alface, só tipo passar uma água, ele seria eliminado? Ele precisa, porque o ovo, ele fica preso na parede, né? Ele precisa ser morto, na verdade. Ele não vai sair dali, a não ser que você lave com sabão. Se você não lavar com sabão, não vai adiantar. Você não vai lavar. Já te explico, Beatriz. Tu não vai lavar um alface com sabão, né? Então, o que se faz é colocar ele de molho, o alface de molho na água clorada. Que você põe uma água sanitária, existe uma água sanitária específica para se usar em alimentos, que é aquela que, inclusive, está escrito no rótulo, né? Ou amônia quaternária. Tem alguns produtos que são específicos para uso em alimentos. Então, você usa e a diluição também está escrito no rótulo, porque a concentração que a fábrica faz muda conforme a fábrica, né? Então, algumas fábricas têm uma concentração, por exemplo, de 5%, outras têm uma concentração de 1%, então, dependendo da concentração do produto, você vai diluir ele na água, né? Sendo que tem que ficar sempre mais ou menos uns 1%, 2%, por aí, essa água. Mas isso eu vou dar uma aula para vocês só sobre isso. Prof, tipo, a minha mãe usa vinagre na água para essas coisas, isso funciona? Isso só é para desencargo de consciência. Mas não funciona. Tem que ser água sanitária mesmo. Tem que ser uma água clorada.
O vinagre, ele diminui um pouco a carga microbiana, porque ele acidifica o ambiente. Só que a questão é a seguinte, o vinagre puro, né? Quando a gente ainda dilui o vinagre na água, o pH dessa água não chega a ser tão ácido assim, a ponto de não deixar, a ponto de matar as bactérias. A não ser que a pessoa ponha muito vinagre. Mas normalmente não se põe, pega um pouco d'água e faz o vinagre e pronto, né? Então, a acidez alcançada por essa técnica, ela não é suficiente para matar esses organismos. Por isso que ele não é eficaz. Então, tem que ser uma água clorada na concentração correta, que então depende da concentração do frasco. E normalmente está escrito ali o quanto você precisa diluir para deixar aquele produto na concentração adequada para ser usado como um antimicrobiano. Obrigada. Quando eles são Tá, aquecidos, eles morrem? Alguém pode ler para mim as perguntas que estão ali no chat, porque eu não estou enxergando. E aí, se eu abrir aqui, eu tiro a outra apresentação daqui. Quando eles são aquecidos, eles morrem? Aham, sim. Aquecidos, eles morrem. Acima de 50 graus, eles morrem. Alguém pode ler para mim? Eu leio, prof. A Beatriz perguntou. Prof, eu não entendi por que efetivamente aquele ciclo acontece. É só para ele se desenvolver? Aham, é para ele se desenvolver. É porque todas aquelas fases, elas precisam de condições diferentes. Se eu deixar um ovo no solo, ele não vai se transformar em verme adulto nunca, porque ele precisa passar por aquelas condições. Um período ele precisa passar por um ambiente que é o pulmão, que tem bastante oxigênio. Outro período ele precisa passar pelo intestino, que não tem oxigênio. Outro período ele precisa passar pelo sangue, que tem algumas condições também. Então, cada lugar por onde ele passa oferece a ele alguma condição que permite ele a mudar de fase. Então, ele, para se desenvolver, precisa passar por todos esses lugares e ciclos diferentes. Prof, eu não entendi porque os eosinófilos causam um processo inflamatório no pulmão, por exemplo. A Nicole perguntou. Porque os eosinófilos causam um processo inflamatório o que mais? No pulmão, por exemplo. Todo o nosso corpo vai tentar nos defender de uma infecção, sempre, né? Como que eles defendem a gente? Eles vão nos defender através das células de defesa, que são os leucócitos, né? Os nossos leucócitos, os nossos glóbulos vermelhos, são as células de defesa. Só que os glóbulos vermelhos, os nossos leucócitos, existem classes de leucócitos. Existem leucócitos que defendem de bactérias, existem leucócitos que defendem de vírus, existem leucócitos que defendem de parasitas, existem leucócitos várias diferentes que agem contra patógenos diferentes. O tipo de leucócito que age contra os parasitos é o eosinófilo. E aí, tá ok? Então, quando a larva vai passar pelo pulmão no ciclo de Loss, quando vai passar pelo pulmão, lá no pulmão, os eosinófilos acabam, como ele fica um tempo lá, os eosinófilos enxergam, né, percebem que lá tem alguma coisa errada e que é um parasito, essa coisa errada, e migram para o pulmão. E lá no pulmão, eles acabam produzindo substâncias que geram uma inflamação. Então, por isso que acontece uma inflamação pulmonar, por conta de uma resposta imunológica ao agente patogênico que está lá naquele local. Ok? Respondido? Sim, prof, obrigada. Mais alguma que tem ali? Não. Ok. Quais são os sintomas, então? Então, os sintomas são todos aqueles referentes aos órgãos por onde esse parasito passa, né? Dor abdominal. Por que será que a pessoa tem dor abdominal? Imaginem. Um monte de verme preso na parede do intestino, ali. Se a pessoa, por exemplo, não é capaz de fazer o seu intestino funcionar adequadamente, a pessoa já tem dor de barriga, né? Dói a barriga por conta disso. Pode ter diarreia ou pode ter constipação. Aí depende de cada um. Eosinofilia. O que é a eosinofilia? Já expliquei para vocês.
Eosinofilia é o aumento dos eosinófilos, que é a forma que se detecta a presença de vermes no exame de sangue. Quando vai lá olhar o exame de sangue, se tiver eosinófilos aumentados, quer dizer que essa pessoa tem vermes. Aí o médico olha ali e dá remédio para vermes, ou manda fazer o exame parasitológico de fezes, EPF. Irritabilidade, aí só Deus sabe por quê. É um sintoma que é observado, né? Mas não se sabe exatamente por que tem essa irritabilidade. Reações alérgicas, parecido com asma, por exemplo. Também, porque quando ele passa pelo pulmão, por exemplo, vai ter uma alergia em função de um corpo estranho presente naquele local. Anemia e emagrecimento. Então, anemia, porque o verme, ele costuma espoliar a fé do hospedeiro, né? Ele retira ferro, e retirando ferro, o hospedeiro acaba ficando anêmico. E emagrecimento por conta dos nutrientes que essa pessoa deixa de receber e que os vermes acabam espoliando. E a síndrome de Loeffler? Desculpa, é que eu só ia pedir se os eosinófilos são no hemograma mesmo, se mostra? Não precisa. No hemograma. Quando você vai fazer o hemograma, você vai ver ali as classes dos leucócitos, né? Segmentado, linfócito, eosinófilo. Então, ali você enxerga já a diferença entre a quantidade e vai ter sempre aquele parâmetro, né? Você vai ver que ele está aumentado em relação ao que deveria estar. Aí significa uma parasitose. Essa síndrome de Loeffler, então, ela se caracteriza como sintoma por edemaciação. Os alvéolos, eles ficam edemaciados, quer dizer, inchados, com infiltrado eosinofílico de novo. Novamente, os eosinófilos tentando defender acabam fazendo alguma coisa errada. Manifestações alérgicas, febre, bronquite e até pneumonia. Então, essa síndrome de Loeffler, o que ela é? É uma resposta do nosso corpo à presença da larva no pulmão. E pode se mostrar isso, né? A gente pode mostrar como sintoma por os alvéolos inchados, por ter um infiltrado eosinofílico, manifestações de alergia, febre, bronquite e pneumonia. Prof, oi. Eu estudei no cursinho que, assim, eu vi, né, que também pode acabar sendo que a pessoa tenha perda de apetite. Mas por quê? Sim. A perda de apetite, na verdade, aqui ela tá como emagrecimento, né? Ah, tá. Pode ser. Mas assim, a pessoa não deveria ficar com fome, porque tá acabando com os nutrientes dela. Pois é. Deveria, né? Mas ela perde apetite também. Não sei por que ela não fica com fome. Podia ficar com fome, né? Afinal das contas, está diminuindo a quantidade de nutrientes que ela tem disponível para ela, né? Então, eu vi isso de novo e falei, ué. Não é uma regra, na verdade, né? Não é uma regra que tá sempre a criança vai ficar com fome, porque o que dizem que dá fome é bom. O que tem como sintoma a fome, eu não sei dizer o que os parasitos diretamente influenciam na fome, porque a fome é um troço complicado, né? A fome, para a pessoa sentir fome, tem uma série de hormônios envolvidos nisso e moléculas que são produzidas no nosso corpo, e aí não sei te dizer se os parasitos conseguem ter algum tipo, nunca li nada a respeito, algum tipo de ação sobre esse controle da fome, né, que é normalmente um controle de leptina, tem um monte de coisa envolvido nisso. Nunca li nada que tivesse diretamente envolvido. É mais ou menos como essa questão da irritabilidade. Não tem exatamente... Eu também nunca li nada, por isso que eu fiquei confusa.
Eu nunca vi não. nada. Só me falaram e eu falei, tá, como assim? Não tem nada diretamente falando isso, porque para que o verme conseguisse agir diretamente, né, na fome, influenciar de fato, ele teria que, de alguma maneira, ou produzir, ter alguma ação tóxica, alguma toxina que influenciasse, interferisse com esse ciclo da fome, né, que é essa produção desses hormônios da fome. Então, nunca li nada a respeito. Talvez até tenha e eu não saiba. Se vocês acharem, por favor, nos tragam essa informação. Cada parasita específico, ele vai roubar um nutriente específico, tipo o Ascaris vai roubar a vitamina D, o outro vai roubar a C, ou não tem isso? Não assim tão específico, né? Mas tem alguns que expoliam mais algum tipo de nutriente. Mas, por exemplo, o Ascaris, ele é meio que expolia tudo, assim, porque você imagina que, se você pensar como que esse verme se constitui, a constituição dele, ele é formado por células que têm todos os tipos de proteína, tem todas as rotas metabólicas de produção, desde material genético, proteínas de todos os tipos, são centenas e centenas de proteínas diferentes. Para isso, para todas essas rotas metabólicas acontecer, esse parasito precisa absorver nutrientes, né? Ele não tem como, de onde tirar, ele tira do hospedeiro. Então, tudo o que ele precisa sai do hospedeiro. Alguns precisam de alguma coisa a mais que o outro, pode ter, mas normalmente esses parasitos que se transformam em adulto dentro do hospedeiro, eles absorvem todo tipo de nutriente, desde açúcares, carboidratos, né, menores, porque ele também não tem um sistema digestivo tão elaborado a ponto de digerir um alimento, uma molécula grande. O sangue, por exemplo, que também é rico, né, hemácias por conta do ferro. Ele expolia meio que de tudo do hospedeiro, porque ele não tem de outro lugar para tirar, é dali que vai sair. Ele vai se construir, crescer e se reproduzir a partir de tudo que o hospedeiro fornecer para ele. Ok. Aqui, então, tem aquela fotinho que a gente já mostrou, né, do Ascaris errático. Então, o verme que se localiza em habitat anormal, como apêndice cecal, canal colédoco, no pâncreas, então, no canal do pâncreas, boca, narinas, trompa de Eustáquio, causando otite. Que mais? Intrahepático, dentro do fígado, né? O rim, uretra, causa pielonefrite, hidronefrose, no rim também, e até causar abscesso cerebral. Então, por todo lugar por onde esse parasito pode ir, ele pode causar algum dano. O lugar normal de ele estar é dentro do intestino, mas caso ele erre o caminho por algum motivo, ele pode causar outros danos mais graves que isso. Ok? Embaixo aqui nas coisas sempre tem alguma coisa escrita, não sei se vocês, sempre não, mas frequentemente tem alguma coisa escrita ali embaixo, se vocês precisarem de alguma informação, de um Ctrl+C, Ctrl+V dado por aí. Entenderam, então, quem são os nematódios? Quem são os eumintos? Entenderam que euminto é um grupo que dentro desse grupo tem os nematódios e os nemateumintos, então, que são os nematódios, e os plateumintos, né? São dois grupos menores. Os nemateumintos têm como característica o fato de serem vermes cilíndricos, e de todos os que nós vamos estudar com um pouquinho mais de profundidade, vai ser o Ascaris, o Trichuris e os ancilostomídeos. Por que vamos estudar esses? Porque, segundo o Ministério da Saúde e a própria OMS, esses são os mais frequentes e endêmicos no Brasil. Depois, nós vamos estudar os plateumintos. Então, é um outro grupo, mas são eumintos. Lembrando daquela história. Se chegar um verme para vocês e vocês souberem pelo menos dizer que esse é um euminto, eu já me consideraria feliz.
Ok? Tem mais alguma dúvida aqui? Não? Então, eu vou parar essa apresentação, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu apresentar isso aqui. Então, aqui a gente está vendo o Google Sala de Aula, né, de vocês. Nós não falamos ainda sobre o filme, vamos falar sobre o filme semana que vem, porque eu não consegui assistir ainda. Vou assistir ele de novo, tem algumas coisas que eu não lembro. Então, o que eu coloquei ali nesse Classroom para vocês? Vocês têm aqui um documento do Ministério da Saúde, bem legal. Bom vocês abrirem ele e darem uma olhada, não vão precisar ler o guia inteiro, mas tem algumas informações que vocês podem usar para estudar também como os livros, assim, tem de cada parasita alguma coisa. E aqui vocês têm, então, as 2 aulas que a gente fez agora, e vocês têm 2 artigos para lerem. Então, como que a gente vai ler o artigo? Vamos ver se vocês vão enxergar aqui. Como que a gente lê um artigo de vocês? Sim. Então, esse daqui é um artigo científico. Acho que eu vou parar de gravar para não ficar muito comprida, né, essa aula.